Muito tem se falado sobre como fazer gestão de risco dentro das empresas. A modelagem financeira já é, de certa forma, uma gestão de previsibilidade de resultado que pode acontecer dentro das empresas. Mas no intuito de fortalecer ainda mais a visão da modelagem financeira e a previsibilidade que ela nos fornece, a gente também faz um outro estudo pela distribuição de probabilidade para encontrar camadas de possíveis riscos dentro de uma empresa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com vocês. Você sabe já, para quem nos conhece, que nosso material tem uma série de KPIs e indicadores que são importantes, que você aprende, né, a não só fazer a montagem, mas analisar todo o plano de ação estratégico da empresa no nosso método FME. E aí, dito isso, a gente agora vai trabalhar com uma outra ferramenta que também é um anexo e deve ser um anexo, pode ser um anexo a essa planilha que a gente utiliza aqui. A modelagem financeira, quando a gente insere as premissas, a gente tem um caráter bem linear, é aquilo que a gente projetou, mas a gente tem que dar um certo efeito para uma sazonalidade a mais, para uma variação maior daquilo que a gente espera. E se não acontecer, como é que eu vou me proteger? Eu posso fazer algumas simulações de cenários dentro da planilha de modelagem embasada nesse anexo que eu agora vou mostrar para vocês. E que ferramenta é essa, pessoal, que faz gestão de risco e você pode utilizar como anexo na modelagem financeira? É a nossa distribuição normal. Distribuição normal, para quem não conhece, é uma distribuição de probabilidade dentro de uma normalidade de eventos. A distribuição normal, ela é uma formatação de uma curva. A gente pode chamar curva de Gauss ou curva em forma de sino, para ela ter esse desenho aqui em específico. Aqui nesse eixo X, a gente tem o que a gente chama de resultado financeiro. É importante introduzir para vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha que vocês podem utilizar, né, e compor para fazer os estudos, tá bom? E temos aqui as probabilidades. E aqui a gente tem na curva a média, e na curva a gente tem as distribuições de probabilidade e os valores, tá? Quanto maior a probabilidade, obviamente, maior é a ocorrência do evento, né? E essa distância da média, as distâncias que a gente tem da média, seja para a direita, seja para a esquerda, a gente chama mais um desvio ou menos um desvio. Quanto mais distante da média, que é o que vocês estão percebendo, a gente diminui, abaixa a probabilidade. E quanto também é mais distante da média para o lado direito, tanto faz, de menor é a probabilidade, porém maior é o resultado financeiro. É aquela velha relação de risco e retorno que o mercado fala tanto. E isso tem uma matemática para acontecer. Aqui vocês estão vendo a planilha que a gente utiliza, tá? E aqui vocês estão vendo duas coisas principais. Vocês estão vendo duas curvas, uma de faturamento, azul e outra laranja, recebimento. E aqui eu coloquei uma amostra modelo, tá, de faturamento e recebimento, ou seja, eu estou comparando DRE e estou comparando aqui DFC. Olha só que interessante o que a gente pode tirar de exemplo, né, de demonstração. Isso aqui, pessoal, é interessante porque quando você faz uma premissa de venda, você coloca lá volume, ticket médio, considera a sazonalidade de mercado, eventos, né, específicos do mercado, datas comemorativas, dentre outras coisas, tá? Vamos supor que a gente esteja comparando aqui os dados de uma empresa X. Então, a gente tem aqui a DRE e tem a DFC. Nessa amostragem de 12 meses, tá? A gente vai ter aqui as modas. Moda nada mais é do que o que se repete, tá? A gente sabe que nenhum número se repete muitas vezes de faturamento. Temos amostras aqui, que inclusive, na verdade, são 12 amostras, tá? Temos aqui o intervalo de mínimo, que as fórmulas já estão corretas, e temos o máximo, ou seja, o mínimo e máximo, que são as duas barreiras, e temos também a média daqui da DRE e DFC. Pegando uma fórmula de desvio padrão sobre os dados, a gente tem aqui uma variação de 94 mil para faturamento e de 175 mil para DFC. Existe uma probabilidade de meu faturamento variar de 94 em 94 mil reais e o recebimento também de 175 em 175 mil reais. Mas variar sobre o quê? De que para onde, né? Essa é a importância aqui dessa pergunta. Se a nossa média aqui, por exemplo, for 460,
e o desvio padrão 94, significa dizer o quê? Dentro desse intervalo aqui, que eu vou explicar para vocês, vou até desenhar aqui uma nova para ficar um pouco mais clean, que está dando 460, e tem aqui o nosso desvio padrão, que está dando 94 mil. 460 mais 94, 609. Então, aqui, se você for parar para ver, 609 mil, ou pode ter um faturamento de 200 aqui e 50 aproximadamente. Esse intervalo aqui, pessoal, é o intervalo da média mais um desvio e menos um desvio. Esse intervalo, pessoal, ele representa para a gente um espaço de aproximadamente 70% de ocorrência de acontecer. Você pode utilizar o mecanismo da distribuição normal para confirmar se o seu faturamento estimado ele está dentro da expectativa que foi definido nas premissas da empresa, nas premissas orçamentárias e de planejamento estratégico. Em se aproximadamente 68,30%, eu posso ter de oscilação entre 258 e 609, assim como também oscilação na nossa DFC. Se eu estou falando que 70% pode ter uma oscilação de desvio padrão, eu estou praticamente falando de 70% do tempo. Então, quanto maior a amostragem, maior é o nível de confiança. À medida que eu vou subindo, né, o meu desvio, eu diminuo a probabilidade. Ou seja, em 2% do tempo eu posso chegar a 960 mil. É o evento mais difícil de acontecer. Então, geralmente, a gente utiliza muito essa camada. Por quê? Porque ela tem uma possibilidade mais real de ocorrência. Quando tem uma possibilidade mais real de ocorrência, o que é que significa na prática? Eu consigo agora definir camadas de risco. Por isso, pessoal, que quando a gente faz as projeções, é nos cenários de acordo com os nossos vieses. Mas é muito bom ter uma ferramenta paralela para que você possa ter uma certa segurança de confirmação. Cara, será que faz sentido? Porque eu já vi em projetos financeiros, às vezes os empresários, eles querem só crescer, 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 crescer. E dentro de uma normalidade, você está assumindo uma posição de que você nunca vai cair, de que você nunca vai ter uma oscilação de mercado. E isso não é possível, e isso não é viável. Aqui está muito claro, por isso que eu gosto muito de trabalhar com bandas e cenários. O segredo não é eu apostar sempre num faturamento maior, maior, maior. O maior, a fora da curva, né? No linguajar popular, o resultado fora da curva, ele é na menor probabilidade do tempo. Ele acontece, acontece, mas não é recorrente. Essa, pessoal, são zonas que a gente pode até chamar de não recorrente. É factível? É, mas tudo retorna à média, pessoal. Isso é vida, tá? Distribuição é vida normal. Tá? E dito isso, a gente consegue elaborar alguns cenários. Então, por exemplo, se você tem um faturamento, uma oscilação de 94 mil como desvio, qual o volume de vendas? Qual o ticket? Quanto eu perco de volume se eu baixar 94 mil de faturamento? É uma medida tão simples, mas é muito importante. Porque, matematicamente falando, eu vou estar variando de 94 a 94. É uma possibilidade. Se eu tenho um ticket médio de 500 e estou assumindo que desses ticket médio, né? Se eu for fazer uma conta aqui, eu vou ter, sei lá, 189 vendas, o que é que significa dizer na prática que é aproximado? Aí eu vou poder fazer estratégias para conter esse risco. Cara, se meu volume de vendas é 189, quanto geralmente no meu negócio eu baixo faturamento, é porque eu vendo em menos quantidade. Aí eu começo a pensar de forma estratégica. Então a gente começa a discutir volume, começa a discutir ticket, passagem de cliente, retorno sobre o marketing, que a gente está trazendo venda. Vamos supor que sua venda seja linear, seja média durante todo o mês. Você começa a bolar estratégias para colocar pagamentos para o mês que vem, para fazer reagendamento com o fornecedor, para fazer uma estratégia de caixa, para o que você está comprando hoje, você pagar só no mês que vem, porque você já sabe que o fluxo vai ser mais baixo. Você pode comparar variáveis próximas, né, dentro de uma mesma empresa, faturamento, DRE, você pode comparar vendas com custo, você pode comparar faturamento e lucro. Empresas, por exemplo, se você tem uma franquia, você tem 2 postos de gasolina, 2 lojas, 2 supermercados, etc. Qual é a loja que varia mais? Qual é a loja que eu preciso ter uma maior gerência sobre o capital de giro? Você pode comparar também fator de inadimplência. Você pode comparar, por exemplo, contas a receber de uma loja e outra. Você pode comparar, pessoal, várias variáveis, vários indicadores. Carteira de cliente, posição de carteira, venda, ticket médio.
Por exemplo, o cuidado que a gente tem que ter é na antecipação do que pode acontecer desses movimentos. Então, a gente trabalha muito com essa planilha como anexo da modelagem financeira e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continue seguindo aqui a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, dá um joinha aqui para a gente, comenta, qualquer dúvida a gente está aqui à disposição para atender vocês. Pessoal, abração, obrigado aqui por participar e até mais.